Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso encontrinho de português, nós vamos falar sobre os sinais de pontuação, a importância dos sinais de pontuação na hora da escrita, na hora da leitura. Então, vamos lá. Os sinais de pontuação servem para mostrar as marcas sonoras em um texto escrito. Sem esses sinais de pontuação, não conseguiríamos entender um texto escrito. Então, sem os sinais de pontuação, a gente não vai conseguir entender o que aquela mensagem quer transmitir. A gente não vai saber quando está se referindo ao medo, a espanto, a uma pergunta, a uma afirmação, a uma negação, a fala de uma pessoa. Então, por isso, os sinais de pontuação são tão importantes, eles são necessários na hora da escrita e da leitura. Então, vejam essa frase aqui, que está em vermelho. Deixe meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O que está faltando nessa frase? Sinais de pontuação, isso mesmo. Se a gente coloca uns sinais de pontuação aí, a gente vai conseguir entender o que a frase quer dizer, a mensagem que quer ser transmitida. Vamos aqui para a frase azul. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, aqui já apresentou os ponto final, então a gente já consegue entender a mensagem que quer transmitir. Vejam agora a frase verde, é a mesma frase. Porém, vamos ler. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, vocês viram que mudamos os sinais de pontuação e a mesma frase já teve um sentido diferente. Então, por isso é importante os sinais de pontuação, porque é através dos sinais de pontuação que nós vamos conseguir entender um texto escrito. Então, vamos conhecer os sinais de pontuação. Temos aqui a aspas, que indica que retiramos a fala de alguém do texto. Reticência são usados para indicar uma interrupção de pensamento. 2 pontos são usados para dar uma explicação, enumerar coisas. Ponto de exclamação indica admiração, alegria, espanto. Ponto final serve para indicar o final de uma frase. Travessão indica que alguém vai falar. Ponto de interrogação indica uma pergunta. E vírgula serve para indicar pequena pausa na leitura. Nós vamos conhecer todos esses agora? Não. Nós vamos conhecer por partes. Então, hoje nós vamos conhecer o ponto final, que indica que a frase terminou. Então, a frase terminou, a gente coloca um ponto final. Temos aí, Bia ganhou uma festa surpresa. A frase acabou, a gente coloca um ponto final. Ponto de interrogação, ele vai indicar uma pergunta. Se eu estou perguntando algo, eu vou colocar um ponto final? Não, eu vou colocar o ponto de interrogação. E quando eu faço uma pergunta, eu tenho que usar uma interrogação. Então, aí temos, você quer jogar bola? É uma pergunta. Então, tem que colocar o sinal de interrogação. Então, sempre que uma frase, ao final dela, tiver um ponto de interrogação, ela está fazendo uma pergunta. O sinal de interrogação, ela indica uma pergunta. E o ponto de exclamação, que indica surpresa, medo, espanto, admiração. Quase morri de susto. Então, um espanto. Então, ponto de exclamação indica uma surpresa, medo, espanto, admiração. Então, hoje nós vamos só focar nesses 3 sinais de pontuação. Ponto de exclamação, ponto de interrogação e ponto final. Esses sinais de pontuação indicam a mesma coisa? Não. Cada sinal de pontuação indica algo diferente, por isso que eles são importantes na hora da leitura e escrita.
Então, vamos para a atividade. Vocês vão abrir o livro de gramática e vão ler e responder as páginas 40 e 41. Na página 40 tem um texto, que é o Soldado Enferrujado. Vocês vão ler esse texto para responder a questão 1. Então, a questão 1 diz: circule no texto ao lado os sinais de pontuação estudados. Então, quais foram os sinais de pontuação estudados? Ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Então, vocês vão circular apenas esses sinais. Depois, você vai escolher 2 desses e vai formar frases. Você não vai tirar a frase do texto, você vai formar a frase na sua cabecinha e escrever. Segundo, na página 41, coloque os sinais de pontuação nas frases abaixo, observando o que deseja expressar. Pergunta, eu vou colocar o quê? Ponto de interrogação. Admiração, ponto de exclamação. Finalização, para dizer que a frase terminou, ponto final. Admiração, ponto de exclamação. E pergunta, ponto de interrogação. E na terceira questão diz: escreva no quadro abaixo uma frase exclamativa e uma frase interrogativa, sinalizando os sinais de pontuação. Atenção! Para negrito, use caneta preta escura. Então, nesse quadro aí, você vai escrever uma frase interrogativa e uma frase interrogativa. E o sinal de pontuação, você vai deixar ele mais escuro, vai deixar em negrito. Tá certo? Então, são essas atividades de português. Façam com muito capricho e atenção. Depois me mandem as fotos, tá certo? Beijo e até o próximo encontro.